Olá, meu nome é Guilherme de Abreu Pereira e eu sou médico assistente da disciplina de Clínica Geral e Propedêutica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E hoje eu vim falar com vocês sobre o paciente imunossuprimido no pronto-socorro. A gente vai falar um pouquinho sobre qual é a definição de um paciente imunossuprimido, então pensar em cenários clínicos que a gente deve encarar o paciente dessa forma. A nossa discussão do ponto de vista clínico vai muito se dar em volta de infecções que podem acometer esses pacientes e vamos discorrer um pouquinho sobre os imunossupressores que frequentemente levam a esse estado de vulnerabilidade a insultos infecciosos. Então, um primeiro ponto para a gente pensar é quem que eu chamo de imunossuprimido. Quando a gente pensa num paciente com imunossupressão, acho que a primeira pessoa que vem na nossa cabeça é o paciente transplantado. E esse é um paciente que representa muitos desafios no ambiente do pronto-socorro e que eu vou discorrer com mais detalhes com vocês. A gente pensa também muito no uso crônico de corticoide, e eu aqui vou discutir uma nuance com vocês em relação a isso. Pensamos também muito na condição de internistas nas doenças autoimunes. A eterna angústia, esse paciente está com atividade de doença ou ele está infectado. Pensamos também em pacientes com infecções crônicas com destaque para o vírus HIV. E também podemos levar em conta as imunodeficiências primárias, pacientes pós-quimioterapia e neoplasias hematológicas. Esses últimos três nós não vamos tocar mais nessa apresentação, mas com certeza são pacientes para se levar em conta também, certo? Mas vamos começar essa conversa falando sobre pacientes transplantados? E por que é tão importante a gente falar sobre paciente transplantado? E com destaque para o transplante hepático e o transplante de rim, que são os transplantes de órgão sólido mais comumente realizados aí do ponto de vista de atendimento no pronto-socorro, vai ser os pacientes que com certeza a gente vai mais ver. Esses pacientes, eles frequentemente no pós-transplante vão receber glicocorticoides, antimetabólitos, inibidores de calcineurina de maneira concomitante. Esses pacientes recebem no pós-transplante terapia tripla. A gente frequentemente vai ver pacientes com essa receitinha aqui: prednisona, micofenolato de mofetila e tacrolimus. A prednisona, a boa e velha, o micofenolato que substituiu a azatioprina e o tacrolimus que substituiu a ciclosporina. Esses pacientes podem, paulatinamente, ao longo do cuidado com a equipe especializada de transplante, seja ela renal ou de fígado, fazer um desmame paulatino de algum dos imunossupressores, buscando em algum momento estar com monoterapia ou até muito tardiamente cogitar uma suspensão. Mas isso vai ser algo concernente muito ao especialista do transplante. A gente vai ter que lidar com as consequências, em especial de um paciente com terapia tripla, que às vezes já teve rejeição e teve até aumento de dose dessas medicações. E a gente, como especialista não focal, vai precisar pensar: como eu lido com esse paciente no departamento de emergência? E daí, quando que eu vou suspeitar de infecção? A gente tem que manter o mesmo nível de suspeição que a gente faz para pacientes não imunossuprimidos. A gente vai levar em conta a febre e a leucocitose. A febre como sinal seminal de quadros infecciosos e a leucocitose como uma grande pista, com destaque, lógico, para neutrofilia, pensando em quadros bacterianos agudos. Mas com certeza a gente pode ter uma série de outras apresentações, como a linfocitose, uma linfopenia, enfim. Mas a gente precisa já pensar na ressalva que esses pacientes imunossuprimidos nos oferecem. O uso, por exemplo, da azatioprina e do micofenolato de mofetila reduzem a apresentação de febre em quadros infecciosos em até 50%. Esses pacientes podem ter uma ascensão de leucócitos menos florida, menos importante. Então, é importante que a gente tenha em mente: eu vou pensar na apresentação comum, mas eu vou ter que ter um limiar mais baixo para pensar se esse paciente está infectado ou não. E é aquela angústia que a gente tem quando você recebe esse paciente, seja no ambiente ambulatorial ou no ambiente de pronto-socorro, e que o paciente tem aquela queixa inespecífica de prostração, fraqueza. A gente vai ter que fazer uma anamnese com muito afinco e considerar a solicitação de exames complementares. Então vamos pensar num caso clínico aqui. A gente está com o Jonas, que tem 47 anos de idade, tem hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, e está no pós-operatório de transplante renal há 2 meses. Ele faz uso de tacrolimus, micofenolato e prednisona. Lembra que eu avisei a receitinha básica do paciente com terapia tripla no pós-transplante. E daí qual é o tipo de infecção que deve me preocupar
nessa fase, o paciente está com 2 meses de pós-transplante. Eu devo pensar em infecções relacionadas ao doador? Eu devo pensar em uma infecção oportunista? Eu devo pensar em uma infecção comunitária? Ou eu devo considerar uma infecção nosocomial? Se vocês quiserem pausar o vídeo, pensar e qual é o elemento que vai ancorar o meu raciocínio, fiquem à vontade. Pensem, gente, esse paciente deve me alarmar para infecções oportunistas. E aqui eu quero que vocês guardem um dos grandes aprendizados nesse primeiro segmento da nossa discussão, que vai se dedicar muito ao paciente transplantado, que é sempre localizar o risco infeccioso de acordo com o momento do pós-operatório de transplante. A gente vai considerar infecções precoces num paciente com um pós-operatório de transplante, seja ele hepático ou renal, que são realmente os que nós, como internistas, mais vamos ter contato no pronto-socorro, no primeiro mês do pós-transplante. E a gente deve considerar infecções oriundas do doador, infecções relacionadas à assistência em saúde no ambiente hospitalar, muito ligadas com dispositivos, ou até mesmo complicações cirúrgicas. Então, essas infecções comumente vão ser vistas até na própria internação do transplante, então, portanto, vão estar muito reservadas ao profissional que faz esse manejo, né? Então, seja o gastroenterologista clínico ou o nefrologista que se especializaram em transplante. A gente vai ver pouco essas infecções. A gente deve considerar uma fase intermediária, que nós vamos levar em conta de 1 a 6 meses. E aqui, sim, a gente se preocupar muito com infecção oportunista. Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque esse é o momento, em teoria, que o paciente vai ter níveis de imunossupressão mais intensos, com as medicações mirando níveis séricos mais altos, porque o especialista em transplante, lá no ambulatório dele, está querendo minimizar o risco de rejeição. E você, lógico, tem que estar atento a isso. Qual é o momento do pós-transplante? Qual que é o risco de rejeição que o colega está manejando lá e como que isso implica em risco de infecção oportunista para a gente. E nós podemos falar, após 6 a 2 meses de pós-transplante, num risco tardio de infecção. E aqui a gente se aproxima de infecções comunitárias. É lógico que esse paciente aqui tardio também está mais sujeito a infecções oportunistas do que um paciente médio da população que não faz uso de uma terapia tripla, mesmo que em doses menores, ou até já tendo desmamado alguma das drogas. Mas a gente deve pensar já nesse paciente como um paciente menos vulnerável do que esse paciente com o transplante recente. Então, se vocês levarem como um aprendizado dessa nossa conversa, que sempre que eu pegar um paciente transplantado, eu tenho que saber em que momento do pós-transplante ele está e como estão seus imunossupressores, eu já fico muito satisfeito. Vocês já vão ter uma ferramenta muito legal para saber abordar esses pacientes no pronto-socorro. Então, guardem isso. Cronologia. Há quanto tempo esse paciente transplantou? Quando a gente fala de infecções do doador, a gente pode falar desde um Staphylo aureus resistente à oxacilina, um enterococo resistente à vancomicina, ou até mesmo tuberculose, cândida, toxoplasmose, doença de Chagas. E percebam que o especialista em transplante ele tem essas informações do doador e do receptor e ao que o paciente estará vulnerável, tá? Nós devemos considerar as infecções oportunistas e pensar em como nós vamos abordá-las. E aqui eu não quero de forma alguma sugerir que a gente deva fazer uma solicitação desenfreada de exames complementares. Vocês sabem que o nosso lugar de fala como internista sempre vai ser de pensar em como fazer uma solicitação racional de exames complementares. Mas se o paciente tiver um quadro inespecífico, a gente às vezes vai ficar amarrado. E nós vamos considerar fazer uma solicitação de uma urina 1 ou EAS e uma urocultura, solicitar uma radiografia de tórax e coletar hemoculturas. Nós devemos ter um limiar muito baixo para considerar a solicitação do PCR para citomegalovírus, e eu vou abordar isso um pouquinho mais. Considerar o PPD, pensando em tuberculose, e painel viral. Eu sei que isso é um pouco menos disponível do que nós gostaríamos no SUS, mas o painel viral pode sim nos auxiliar. Talvez menos para terapias específicas, que uma
enorme gama de infecções virais não tem terapia específica, mas no sentido de nós ficarmos tranquilos em relação ao diagnóstico que nós fizemos. E um outro ponto a ser levado em conta é se esse paciente está fazendo uso de profilaxias ou não. Isso é um conhecimento muito pertencente ao paciente com HIV, mas os pacientes transplantados também podem fazer uso de sulfametoxazol, trimmetoprim, ou fazer uso até de antifúngicos e de ganciclovir. Isso com certeza vai ser uma decisão tomada pelo médico especialista em transplante e é interessante que você saiba qual é a utilidade daquela medicação e que você dialogue com o paciente numa abordagem inicial se ele faz uso dessas medicações ou não. Feita essa colocação inicial sobre infecções oportunistas, a gente deve deslocar um olhar para a possibilidade do paciente ter uma queixa localizatória. Se o paciente não tiver uma queixa localizatória e estiver fazendo febre, com prostração, quadro inespecífico, amplia o leque. Se o paciente tem uma queixa localizatória, eu vou com certeza tentar direcionar o meu raciocínio. Então, eu devo considerar começar pela radiografia de tórax. Eu sei que, infelizmente, a radiografia de tórax é um exame que, nos departamentos de emergência, mundo afora, vem cada vez mais sendo substituído pela tomografia computadorizada de alta resolução, pela tomo. E eu não tenho como reforçar mais que a gente deve tentar poupar os pacientes de radiação, em especial pacientes jovens. Mas eu sei que é muito desafiador na população de pacientes imunossuprimidos pensar em não fazer uma tomografia, porque a gente fica preocupado do achado frustro específico que o raio-x de tórax pode me fazer a tal da comida de bola e que a tomografia vai me instrumentar melhor. Então, nessa população de pacientes, eu não acho que é inadequado começar com uma tomografia de forma alguma. Mas eu penso que, em especial em pacientes mais jovens, que tenham um quadro muito florido, a gente deve cogitar a radiografia como um primeiro passo, porque se o paciente tiver um achado muito marcado, eu vou poder dar passos sem tomografar. Eu devo considerar a pesquisa de antígenos urinários, sempre lembrar da legionela e do pneumococo, e também considerar o histoplasma. Eu devo sempre, em especial com quadros crônicos, pensar na pesquisa do PEBAR, a gente não esquecer da tuberculose e a depender o teste rápido molecular, né, o DINExpert. De novo, bato na tecla mais uma vez, considerar o PCR para citomegalovírus, CMV faz pneumonite, e considerar uma sorologia para coccidioidomicose. Então, se o paciente tem queixa localizatória, percebam que a minha propedêutica complementar do paciente com a queixa inespecífica era ampliando o leque, mas não tinha tanta solicitação direcionada, certo? Guilherme, eu estou com um paciente com infecção pulmonar e eu ainda não estou com uma resposta. Eu devo considerar a broncoscopia, com a possibilidade da realização de um lavado broncoalveolar, e, em última instância, o paciente imunossuprimido com uma doença infecciosa invasiva pode ter como resposta a realização de uma biópsia para verificar se tem aquele micro-organismo fazendo invasão tecidual, certo? E se o paciente tiver uma diarreia? Então, lembra sempre, estabelece o hábito intestinal do paciente e vê se houve aumento da frequência de evacuações com mudança de consistência. Eu defini que há presença de diarreia. Eu estou fazendo essa colocação porque tem muitos pacientes que têm diarreia pelos imunossupressores e eles já sabem disso. Então eu não devo superestimar essa queixa. Se a alteração de hábito intestinal é crônica, sabidamente relacionada ao imunossupressor, com grande destaque para os antimetabólitos, como o micofenolato de mofetila. O paciente já reduziu dose, melhorou a queixa, tudo. Ok, não tem sentido eu fazer uma investigação complementar super robusta. Mas se a queixa é nova, ou se a diarreia mudou, agravou, aumentou o número de episódios, eu vou investigar. E daí eu devo sim considerar a solicitação de uma coprocultura, a pesquisa de Clostridioides difficile, o protoparasitológico de fezes e, de novo, não esqueçam, o PCR para citomegalovírus. Eu estou fazendo todas essas colocações porque nós estamos muito, muito habituados a lidar com pacientes com diarreias agudas no departamento de emergência, no pronto-socorro. E esses pacientes vão ganhar essas pesquisas etiológicas, gente? Não. Um paciente ígido, jovem, não vai ganhar pesquisa etiológica nenhuma. Orientações em casa.
provavelmente esse paciente tem o quê? Uma infecção viral. O paciente imunossuprimido, a gente não tem como ter esse olhar. A gente vai ser, sim, mais cauteloso e solicitar pesquisa etiológica se ele tiver uma queixa localizatória com alteração de hábito intestinal. E se o paciente tiver queixas que me deixam inquieto com o sistema nervoso central? O paciente tem cefaleia, o paciente tem sinais de meningismo, ou pior, o paciente tem um quadro confusional agudo com uma alteração de temperatura que talvez não seja tão importante, mas seja uma elevação de temperatura em relação ao basal, eu devo considerar infecções em sistema nervoso central. Um primeiro passo deve ser o exame de imagem. Por quê? Eu parto do pressuposto de um paciente imunossuprimido em que a coleta de líquor pode oferecer um risco para mim. Então, eu vou progredir para o exame de imagem e considerar o líquor. E daí fazer uma avaliação básica de celularidade, glicorraquia e proteinorraquia. E nesses pacientes considerar um painel viral no líquor e um antígeno para criptococose. Certo? Lembrem que eu não vou solicitar líquor para todo paciente imunossuprimido que pisa no pronto-socorro prostrado. Eu devo primeiro pensar em sistemas mais comumente acometidos e, se eu não estiver tendo uma elucidação e houver algum sinal que me deixar inseguro em relação ao sistema nervoso central, eu devo sim considerar exame de imagem e coleta licórica. E daí vocês devem estar pensando, né, que eu falei do citomegalovírus em muitas situações para o paciente transplantado no pronto-socorro. Então, quando que eu vou pensar? Eu devo considerar quando o paciente tem febre, eu devo considerar também quando o paciente tem febre, e eu devo considerar também quando o paciente tem febre. Eu tô fazendo essa piada com vocês, gente, porque eu fico muito preocupado com a gente comer bola de uma infecção por citomegalovírus. Então, o nosso índice de suspeição nesses pacientes transplantados deve ter um limiar muito baixo para essa suspeita. E lembra que a sorologia aqui vai ter pouca utilidade, eu vou fazer um PCR quantitativo, e a depender da carga viral, se eu tenho uma ascensão, eu vou pensar em infecção mediada por citomegalovírus e considerada alganciclovir. Eu devo considerar também uma síndrome clássica de citomegalovírus, então febre, mielossupressão, artralgia e mialgia. Mas eu não devo considerar o citomegalovírus somente reservado a esses pacientes. Ou pior, considerar somente em pacientes com doença invasiva, com uma pneumonite, enterocolite, encefalite e hepatite. Eu pensar nessa elevação de transaminases, um quadro confusional, um quadro diarreico, pneumonite, são todas lembranças muito pertinentes. Mas eu devo lembrar do CMV para essa população, mesmo com quadros mais frustros. Tudo bem? Combinado? Então a gente tem que ter um limiar baixo para a coleta de PCR para CMV nessa população, para, se pertinente, administrar o ganciclovir. Combinado? Ah, Guilherme, toda vez que eu tô de plantão no pronto-socorro, alguém lança: ah, mas e mucormicose? Eu tenho que me preocupar? Não tenho que me preocupar? É muito curioso, né? Porque a gente tem um destaque para os pacientes diabéticos descompensados, para a infecção clássica que a gente pensa da mucormicose, rino-órbito cerebral, certo? E nos pacientes com malignidade hematológica, transplante de medula óssea, a gente pensar na infecção pulmonar. Curiosamente, os transplantados de órgão sólido parecem ter uma menor incidência de mucormicose. Eu tenho que lembrar, eu tenho que considerar um paciente com um quadro de descarga nasal, uma alteração do sistema nervoso central, um edema periorbitário, é lógico que eu vou pensar em mucormicose e vou fazer pesquisa para tal. Mas eu só quero destacar que isso é uma coisa que é muito dita no ambiente acadêmico, de lembrar da mucormicose de maneira recorrente, mas parece que há uma menor frequência nos pacientes transplantados de órgão sólido, que são os que nós vemos mais num hospital geral. Hospital geral acadêmico, né? Eu sei que esses pacientes, eles em geral não vão para atenção primária e secundária, eles ficam mais restritos ao ambiente terciário. Ok. Feita toda essa fala sobre transplantados, que eu penso que é muito pertinente ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas, eu queria agora trabalhar com noções de pacientes imunossuprimidos além do transplantado,
né, que o transplantado é algo muito caricato na nossa cabeça. E aqui eu queria falar sobre o aumento do risco de infecção do paciente com corticoide. A gente pensa muito na imunossupressão, naquela coisa clássica do acima de 20 miligramas por 2 semanas, com supressão de eixo, com risco de o desmame do desmame mal, risco de infecção com o paciente com 1 miligrama quilo, risco de infecção do paciente com pulsoterapia. A gente pensa muito nesses cenários para pensar em supressão de eixo, infecção e complicações do corticoide. Mas eu queria pegar uma população que nós, como internistas, lidamos muito no ambiente ambulatorial, que são os pacientes com artrite reumatoide. Esses pacientes estão no ACMG aos montes. E quantos dos nossos pacientes, às vezes, têm escapes de atividade de doença e estão lá com prednisona, 5 miligramas, 10 miligramas. Eu trouxe dados aqui de um estudo de uma coorte publicada no Annals of Internal Medicine no ano de 2020. E olha que interessante. Em um ano, pacientes sem prednisona tinham 8,6% de infecções em ambiente hospitalar, tá? Infecções enquanto hospitalizado. Pacientes fazendo uso de 5 miligramas de prednisona tinham 11% de infecção no ano. 5 a 10 miligramas, 14,4% de infecção. E mais de 10 miligramas, 17,7%. Aqui nós vemos uma aparente associação que tem um dos mais belos critérios de Bradford Hill, que é dose e efeito. Então, existe um gradiente aparente de quanto mais corticoide, mais infecção. Ah, Guilherme, mas isso é óbvio, eu já sabia disso. Tudo bem, eu sei que você já sabia que corticoide imunossuprime. Mas o que eu quero destacar é essas mínimas doses que os nossos pacientes com AR lá no ACMG estão usando e que a gente talvez pense menos, que já oferecem, sim, imunossupressão e já aumentam, sim, documentado em literatura ou numa coorte recém-publicada, risco de infecção para paciente hospitalizado. Então não é uma infecção bobinha. Tudo bem? Combinado? Lembrem disso. Principalmente para a gente pensar na relevância de pacientes com doenças autoimunes que nós cuidamos, de tentar introduzir os DMARDs, né? As drogas modificadoras de atividade de doença, também conhecidos como poupadores de corticoide, para que a gente faça o desmame dessas medicações. Eu não estou aqui dizendo que o risco infeccioso é eliminado, uma vez que essas outras drogas também oferecem um risco infeccioso, a depender de que droga estamos falando. E daí aqui eu me volto para outra doença autoimune que nós cuidamos muito, que é o lúpus eritematoso sistêmico. E aqui eu quero conversar um pouquinho sobre uma enorme balança que vem na nossa cabeça diante do contato com esses pacientes, que é infecção versus atividade de doença. Aqui nós temos com certeza um destaque para os marcadores inflamatórios. Ah, Guilherme, paciente infectado eleva a velocidade de hemossedimentação e proteína C reativa, ao passo que a atividade de doença só eleva o VHS, a velocidade de hemossedimentação. Isso está escrito na literatura aos montes. Existem publicações como essa, feita nessa revista Lupus em 2011, que respaldam essa colocação. Mas eu gostaria de reforçar que na prática clínica essa não é uma regra hermética e com acurácia de 100%. Então eu gostaria que vocês, como internistas, sempre se munissem de outros dados para pensar em atividade de doença. E na ausência deles, pensar mais em infecção. Então, lembrem, em relação a exames complementares, de considerar o antifita dupla de DNA e o consumo de complemento. Ah, Guilherme, o antifita dupla de DNA demora tempos para sair e o complemento, o paciente que eu cuido tem um consumo de complemento crônico que não vai me ajudar muito. E aí, como eu faço? A gente não tem muita escapatória, gente. Quais são os dois sistemas mais acometidos no lúpus? Não é mucocutâneo e articular? A gente vai fazer anamnese, vai examinar o paciente e vai tentar se munir de outros sistemas para pensar em atividade. Ah, eu vou pedir uma urina 1 no paciente que já teve atividade renal ou que está ficando hipertenso e tendo elevação de create para ver se tem hematúria. Eu vou me munir de outros elementos para pensar, esse paciente está com atividade de doença ou não. Eu não estou dizendo aqui que é simples, mas eu quero que a cabeça de vocês esteja organizada, sistematizada, para a gente conseguir abordar esse paciente de uma maneira prudente. E lembrem, não façam pulsoterapia de um paciente que você acha que está infectado. É melhor você preservar a vida do paciente, se munir de exames complementares para investigar a infecção e daí progredir para a pulsoterapia. Essa é uma dúvida nossa de dia a dia.
do pronto-socorro e da enfermaria do 6º andar, da enfermaria de clínica médica do HC. Feitas essas problematizações em pacientes com artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico, eu gostaria só de mencionar um lado e outro da moeda. Então, nós temos medicações que aumentam o risco de infecção, e isso de maneira muito bem documentada na literatura. Um enorme destaque para os antimetabólitos micofenolato de mofetila e azatioprina, tá? Está muito bem documentado o aumento de risco de infecção. A ciclofosfamida, tão utilizada nos nossos pacientes com nefrite lúpica. E os inibidores de calcineurina, muito utilizados nos pacientes transplantados, mas também em uma série de doenças imunomediadas. A gente precisa lembrar disso. Todas essas medicações têm documentação em literatura com bom respaldo, tanto como achado de ensaios clínicos randomizados, em que foram efeitos colaterais observados quando eles foram testados para algumas doenças, quanto em estudos observacionais. Então a gente tem que ter em mente, eu encontrei essa medicação da mesma forma que o paciente faz uso crônico de corticoide, eu devo estar mais atento para um quadro infeccioso. Combinado? Ah, mas existem drogas que são seguras no paciente infectado? Há uma sugestão da literatura de que pacientes lúpicos em uso de hidroxicloroquina, bem indicada, não tem um risco aumentado de infecção. A hidroxicloroquina versus placebo tem índices infecciosos análogos. E daí aqui uma medicação muito utilizada no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, que é a imunoglobulina intravenosa, parece sim ser uma medicação de maior segurança em relação a risco infeccioso. Então, Guilherme, eu estou na dúvida, meu paciente tem um quadro imunomediado, como por exemplo uma PTI, e eu estou considerando fazer uma pulsoterapia ou fazer imunoglobulina. Se eu estou na dúvida do paciente estar infectado no quadro no momento, a imunoglobulina parece ser uma medicação mais segura. Combinado? Fizemos algumas colocações sobre pacientes transplantados e sobre pacientes com doenças autoimunes. Mas a gente não deve esquecer que existem os pacientes que convivem com HIV, né? Esses pacientes, lógico, vão ser acompanhados no ambiente ambulatorial pelos médicos infectologistas, mas eles vão surgir no ambiente de pronto-socorro ou vão ter uma série de outras doenças crônicas e nós vamos lidar com eles no ambiente ambulatorial também. E daí eu queria destacar, eu não vou fazer muitas colocações sobre HIV, até porque vocês têm discussões em outros ambientes com colegas da infectologia, mas eu queria bater numa tecla que eu sei que é muito discutida no ambiente do estágio de infectologia com vocês, que é sempre ficar atento ao acompanhamento ambulatorial que esse paciente faz, à adesão às terapias de TARV que são propostas e saber a última carga viral e o último CD4. E essa é uma grande ferramenta para quando você está num ambiente em que você não tem os dados do acompanhamento ambulatorial do paciente, porque não é no seu hospital ou no seu ambulatório, enfim. Né? A gente tem o Sistema de Controle de Exames Laboratoriais da Rede Nacional de Contagem de Linfócitos CD4, CD8 e Carga Viral, que é o CICEL. Né? É lógico, o CICEL precisa de um cadastro. Em geral, as instituições têm pessoas que são infectologistas que são cadastradas nesse sistema. Se você trabalhar num centro que tem infectologistas no local, é muito legal você recorrer a essa pessoa para tentar entrar no sistema e descobrir o último CD4 e carga viral do paciente. Eu fico feliz em dizer que a gente tem cada vez mais educação em saúde para pessoas que convivem com HIV e eles sabem o seu último CD4 e carga viral de cabeça. Então essa não é uma informação distante e árida para uma grande parte dos pacientes. Mas infelizmente às vezes a gente vai trabalhar com um paciente que ainda não teve acesso à educação em saúde, ou tem uma baixa escolaridade, e que não vai entender a relevância dessa informação para o seu cuidado. E daí a gente deve checar no CICEL e, se possível, utilizar esse momento para mostrar para o paciente a importância desse dado. Porque isso dialoga diretamente com o risco infeccioso e até aí nesse contexto que surgiram essas máximas aí do CD4 abaixo de 200, a profilaxia com sulfametoxazol trimetoprim, e o CD4 abaixo de 50, classicamente indicado aí para micobacterioses do complexo Avium, que é uma profilaxia que vem sendo cada vez mais contestada
na possibilidade do paciente iniciar uma TARV breve, talvez essa medicação não ser tão necessária. Mas é importante que a gente reconheça se essas medicações estão sendo utilizadas ou não, e quanto à necessidade delas, caso a gente esteja num momento de primo diagnóstico e vai liberar esse paciente que chegou como imunossuprimido, apareceu com uma linfopenia, com um quadro infeccioso disseminado. Então, só queria alertar, se o paciente faz cuidado crônico, tenta descobrir o CD4 e a carga viral. Se for um primo diagnóstico, entender se há necessidade de profilaxia e liberar o paciente com ela é uma coisa extremamente positiva. Vamos voltar para o nosso caso clínico do paciente transplantado, do Jonas. Ele retornou ao hospital agora após 2 anos do transplante. Então lembra, a gente estava no momento de 2 meses, no momento intermediário aí. Agora não, a gente está no momento tardio, 2 anos pós-transplante, e agora o paciente só está usando tacrolimus e micofenolato. Qual medicação que eu devo ter cuidado a introduzir no PS e por quê? A azitromicina, porque ela vai aumentar o nível sérico do tacrolimus. O verapamil, porque vai reduzir o nível sérico do tacrolimus. O pantoprazol, porque vai aumentar o nível sérico do micofenolato. Ou o aciclovir, porque vai reduzir o nível sérico do micofenolato. A resposta para essa pergunta é azitro com aumento de nível sérico de tacrolimus. Eu, de forma alguma, quero que vocês saibam de cor interações medicamentosas com imunossupressores de pacientes transplantados ou com doenças autoimunes. Mas eu quero que vocês lembrem que existem interações medicamentosas e que isso vai ter um impacto no cuidado clínico do paciente. Então a gente precisa conhecer efeitos colaterais e interações. Combinado? Gente, azitro nós usamos que nem água no pronto-socorro, né? E é um problema usarmos essa medicação como água, né? Então eu queria tocar em alguns efeitos colaterais de imunossupressores que eu penso que são muito relevantes para a formação de vocês. Então a gente deve sempre lembrar que a ciclosporina e o tacrolimus, que são os inibidores de calcineurina, né? Nefrotoxicidade, hipercalemia, hipomagnesemia, gota, síndrome hemolítica urêmica e hipertensão, e ainda o tacrolimus como fator de agravo, além de todos da ciclosporina, o risco de neurotoxicidade e cefaleia. Eu sempre penso ser muito pertinente destacar isso para vocês, porque nós estamos dando ciclosporina, ou hoje em dia mais comumente, o tacrolimus, para pacientes transplantados renais frequentemente, né? Então, a gente percebe no diálogo com o colega nefrologista que cuida desses pacientes uma grande preocupação com a tacrolinemia e com o risco de toxicidade. Então, pessoal, a gente precisa ficar atento com o efeito colateral e, associado a isso, com a interação medicamentosa que vai oferecer um risco de lesão. A gente deve lembrar sempre da azatioprina, entender quantos miligramas quilo o paciente faz uso e lembrar do risco de mielotoxicidade, com destaque para anemia, hepatotoxicidade e risco de pancreatite. O micofenolato de mofetila, por exemplo, dor abdominal, náusea, vômito e, de novo, mielotoxicidade, anemia, leucopenia, plaquetopenia. Esses efeitos colaterais, eles todos devem vir na nossa cabeça. Eu não preciso listar aqui os milhões de efeitos colaterais que a corticoterapia crônica oferece. E a gente vai ter contato com pacientes que vão fazer uso de sirolimus, ou até pacientes que vão fazer uso de timoglobulina. Aqui, a timoglobulina é muito utilizada nos pacientes pós-transplante e vai estar muito mais no dia a dia do colega especializado. Mas é muito importante que a gente pense, o sirolimus é uma medicação que faz mielotoxicidade. A timoglobulina pode deixar o paciente hipertenso, pode aumentar risco infeccioso, pode dar uma série de efeitos colaterais gastrointestinais. De novo, gente, eu não espero que vocês decorem essas coisas. Eu espero que a gente lembre que esses efeitos colaterais existem e que a gente teste sempre interações medicamentosas. Aqui eu peguei um exemplo muito de medicações do nosso dia a dia para a gente tomar cuidado. Então eu tô lá com meu paciente com inibidor de calcineurina, tomando o tacrolimus, paciente lá transplantado hepático. E daí eu decido que eu vou dar azitro para ele, ou eu decido que eu vou dar anlodipino, ou um antifúngico, porque o paciente tinha uma oricomicose em múltiplos leitos ungueais, ou o paciente tinha uma bactéria com um antibiograma ruim lá, eu escolhi, infelizmente, eu tive que dar um aminoglicosídeo. Eu vou aumentar o nível sérico do meu inibidor de calcineurina e correr o risco de toxicidade na medicação.
Ou o paciente teve um quadro neurológico ou infeccioso crônico, e eu fui lá dar fenobarbital, fenitoínocarba, ou rifampicina ou isoniazida, e eu diminuí o nível sérico da medicação e aumentei o risco dele rejeitar. Então, eu só quero alertar vocês. Pensem nas interações medicamentosas e, quando possível, dialoguem com o colega que cuida do paciente de maneira longitudinal. Se a gente tiver a possibilidade de conversar com esse colega. Se não tiver, a gente precisa. É a única medicação que eu tenho para dar. Dê, mas alerte o paciente. Explique que ele precisa retornar no médico que acompanha ele do quadro de transplante. Gente, feitas todas essas colocações em relação a pacientes transplantados com doenças autoimunes ou pessoas que convivem aí com o HIV, eu queria deixar algumas mensagens finais para vocês. Eu queria pedir que vocês sempre sejam muito cautelosos com pacientes com suspeita de infecção que são imunossuprimidos. Lembrem disso. Pacientes com quadros inespecíficos de uma elevação de temperatura discreta, com uma prostração, uma mialgia, ou um paciente que às vezes tem sim um quadro respiratório e que você faz uma radiografia, fica na dúvida, tomografa, tem um infiltrado meio frustro. O processo inflamatório desses pacientes vai ser mais frustro, vai ser menos organizado. Ainda assim, esse paciente pode ter um quadro de gravidade, que evolua para disfunção orgânica. Então, a gente precisa ser cauteloso. Isso não quer dizer que todo paciente imunossuprimido precisa ficar internado. Não é essa a colocação que eu estou fazendo. Mas a gente precisa sempre ou interna ou dar retorno ambulatorial precoce. Se eu estou preocupado com o paciente merece uma das duas coisas. Combinado? Então, eu só peço cautela. Verifiquem sempre o acompanhamento ambulatorial. E aqui sempre o nosso sonho do SUS, do sistema de prontuário eletrônico integrado. A gente não tem isso por enquanto. Então, a gente deve sim se aproveitar do excelente recurso que nós temos de ter acesso aos nossos prontuários ambulatoriais. Então, sempre que possível, se o prontuário dialogar com os nossos sistemas, checar, ver a receita, conversar com o paciente e tentar sempre amarrar o diálogo com o colega que faz cuidado desse paciente de maneira longitudinal no momento da deshospitalização. E, por favor, levem isso como uma enorme mensagem. Atentem para os efeitos colaterais dessas medicações. Considerem as interações medicamentosas que elas oferecem. As medicações imunossupressoras para pacientes com doenças autoimunes oferecem risco de infecção. A gente listou uma série delas. E, quando em associação em pacientes transplantados, oferecem um risco maior ainda. E daí eu penso infecção, mas tem o efeito colateral e tem a interação medicamentosa potencialmente agravando até uma perda de órgão sólido, que é muito delicada. E como mensagem final, acho que é uma das dúvidas que sempre vem. Guilherme, quando eu suspendo os imunossupressores, eu queria deixar essa mensagem para vocês. É muito simples a decisão se o paciente tem disfunção orgânica, chocado, com droga vasoativa. Eu vou suspender. Se o paciente tem um quadro leve de uma IVAS, ótimo estado geral, eu vou manter. O que eu faço com o cara que eu interno lá na maca do pronto-socorro, que eu mando para enfermaria e que tem uma pneumonia, que deu uma tocada na função renal, que fez uma febre, que fez um derrame pleural, que eu tive que fazer uma toracocentese? O que eu faço com esse cara? O que eu posso dizer para vocês é que, em estudo observacional com especialistas do mundo inteiro em transplante, houve 33% de divisão, um terço, de qual medicamento suspender ou reduzir dose. Essa resposta ela não está dada, ela está muito alicerçada em opinião de especialista. Então, tenham isso em mente. Quadro leve, mantenha a medicação, retorno ambulatorial. Quadro grave, internação, suspende as medicações, deixa o paciente só com corticoide. O paciente que você tiver na dúvida, se você tiver acesso ao especialista de transplante, recorra a essa opinião. Se você não tiver, eu penso que é sábio considerar suspender uma das medicações imunossupressoras. E daí um hábito frequente no nosso serviço é suspender o antimetabólito, por exemplo, o micofenolato de mofetila. Mas essa decisão, ela com certeza envolve uma série de nuances, e se você tiver acesso ao especialista de transplante, recorra a ele, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Eu estou sempre à disposição para conversar com vocês, para tirar dúvidas nos corredores ou por e-mail. Um abraço.